voltamos. Nós tivemos aqui um probleminha, mas já foi resolvido. Então, como eu estava dizendo, nossa palavra hoje está no livro 2 Reis, do versículo, 2 Reis 5, perdão, não tinha falado isso antes, né? 2 Reis 5, do versículo 1 ao 19. Então, a história de Naamã. Então, como a história é longa, então eu fiz um resumo para a gente entender, e quem não conhece, um pouquinho da situação do Naamã. Naamã era um grande chefe do exército do rei da Síria, mas ele estava leproso. Né? Então eu coloquei aqui, estava leproso. Por quê? Porque foi uma situação passageira. Ele não era leproso, ele estava leproso. Né? E o Naamã sabia que aquela doença era uma doença incurável, era uma doença que, aos olhos dos médicos da época, não tinha cura. Assim também como a minha situação também, que eu vou contar para vocês, não tem cura até hoje, que é a síndrome do pânico. Então depois a gente vai vou falar sobre isso aí. Em sua casa havia uma menina que servia como escrava. E ela disse à esposa do Naamã que em Israel havia um profeta muito usado por Deus. E se Naamã fosse até lá, ele seria curado. Naamã vai a Israel e Eliseu manda ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Então o Naamã foi lá em Israel e foi conversar com Eliseu. Eliseu pediu para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado porque Eliseu nem saiu para falar com ele. Mandou o seu ajudante dar o recado. Naamã, depois de muito relutar, vai e se banha no Rio Jordão e fica curado. Ele volta grato à sua terra, adorando ao Deus verdadeiro. Então Naamã era um homem poderoso, um chefe do exército lá da Síria, e ele sabe que a situação dele é delicada. E aí essa menina que está na casa dele servindo como escrava, ela observa a situação e fala para a esposa dele que em Israel tem alguém que pode ajudar. E aí creio eu, né, que o Naamã ali, né, com toda a sua autoridade, creio eu que ele tem ali, não acreditado muito no início, creio eu, né? Mas também creio que a sua esposa ali teve todo aquele papel que nós também, esposa, temos muitas vezes, de fazer ali aquele jogo de cintura, de falar para ele, né, não custa tentar, vai lá, e aí Naamã acaba indo a Israel. Ele vai a Israel e ele vai conversar com Eliseu, e o Eliseu não atende ele. O Eliseu manda o Geazi, que é o servo dele, que é o ajudante dele, pedir para Naamã se banhar lá no Rio Jordão 7 vezes. E o Naamã fica indignado. Ele fala, mas lá na minha terra tem rios mais limpos que esse, e eu vou ter que me banhar 7 vezes aqui nesse rio sujo? Então ele fica injuriado. Mas aí, né, os seus soldados, seus ajudantes ali, convencem ele a entrar no rio e a se banhar, e ele se banha 7 vezes e ele sai curado. Então, o Naamã reconhece ali o poder do Deus verdadeiro, o poder do nosso Deus superior aos deuses lá da Síria, aos deuses que eles têm lá, que eles tinham lá naquela época. E aí Naamã, então, ele oferece, né, um presente em joias, em dinheiro para Eliseu, mas Eliseu não aceita. E Naamã volta então para sua terra adorando o Deus verdadeiro, adorando o Deus que ele reconhece ali como o único Senhor e Salvador da vida dele. Tá? Bom, e aí esse hino que a gente ouviu aí, que é da Aline Barros, o Deus do Impossível, é um louvor muito, que é assim, muito forte, muito verdadeiro. Eu sempre ouvia ele no começo, quando eu me converti, quando eu vim para Jesus, porque ele faz um resumo das maravilhas que o Senhor fez ali na Bíblia, desde lá da época de Abraão com Sara, que ele fez a mulher estéril gerar filhos. Sara já tinha 90 anos quando ela teve Isaac, então ela era estéril, ela não podia ter filho, ela já era idosa, e o Senhor, né, faz ali um milagre impossível na vida dela, ela gera filhos, e também ele faz maravilhas, também abre o Mar Vermelho para as pessoas passar, depois futuramente abre o Rio Jordão, também cura leprosos, cura cegos, cura coxos, enfim, Jesus faz inúmeros milagres, né, desde o início lá da época de Sara, que Deus age na vida deles, até lá no final que eu creio que seja o ápice ali dos milagres de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Eu creio que seja o ápice
ali dos milagres mesmo de Jesus, porque ressuscitar um homem depois de 4 dias morto, né, creio eu que seja ali o ápice ali do poder de Deus aqui nessa terra. Então não há impossível que Deus não possa fazer nessa terra. Né? E hoje eu vim falar do meu milagre. A pastora Ivonete me convidou mais uma vez, né? Eu já estive aqui outras vezes fazendo essa live, e ela me convidou para fazer novamente, para trazer uma palavra novamente para vocês, e ela pediu para eu falar de algum testemunho, de algo que havia acontecido na minha vida. E eu confesso a vocês que eu tenho muitos testemunhos, e muitos testemunhos grandes. Só que aí o Senhor me incomodou de falar sobre sobre a síndrome do pânico, da qual eu fui curada. E tudo isso começou, essa síndrome do pânico desencadeou em mim após uma separação, de um relacionamento meu. Então eu era muito novinha quando eu comecei a namorar, 14 anos, aí aos 15 anos eu engravidei do meu primeiro filho, e aí eu fui viver com o pai dele, nós vivemos 3 anos juntos, e num determinado momento ele encontrou uma outra pessoa, ainda estando comigo, começou a se relacionar com essa pessoa, e aí ficou numa situação que não tinha mais o que fazer. Aí meus pais conversaram comigo e pediram para que eu voltasse para a casa deles, porque não tinha mais o que fazer ali. Tanto que ele se casou com essa pessoa, estamos juntos até hoje, e aí eu voltei para a casa dos meus pais. E isso foi algo muito negativo na minha vida, muito ruim. Eu sofri assim, um trauma muito grande, porque nós mulheres, eu creio que até hoje ainda é assim, nós temos aquela cultura feminina de nos casarmos uma vez só, de termos aí um relacionamento firme, duradouro, mas nem sempre as coisas são assim. E comigo aconteceu dessa maneira, não deu certo. Aí eu voltei para casa dos meus pais e eu fiquei assim muito complexada, eu fiquei muito triste, fui ficando depressivo, fui ficando, chorava muito, porque eu pensava, meu Deus, o que eu fiz, Fui rejeitada, fui trocada por outra pessoa, agora eu tenho um filho pequeno para criar, será que eu vou dar conta de criar esse filho? Será que eu vou saber educar ele? Enfim, e entre outras situações adversas que a gente sabe que existem, a gente tem que trabalhar, a gente tem que deixar o filho com alguém seguro, nem sempre a gente consegue. Então eram conflitos assim que eu, no meu auge dos 18 para 19 anos, eu não tinha estrutura, não tinha como lidar com aquilo, não sabia lidar com aquilo. E aí eu fui ficando muito triste, fui chorando muito, eu ficava deprimida, não sabia o que fazer. E aos 20 anos eu desenvolvi a síndrome do pânico. E hoje eu sei que era a síndrome do pânico, mas naquele tempo a gente não sabia. As pessoas falavam que era frescura, falavam que a gente era louca. Quantas vezes eu fui taxada como louca? Por quê? Porque meu coração disparava na madrugada e às vezes eu tinha insônia, não dormia, muitas vezes. E aí, quando eu conseguia dormir, meu coração disparava, geralmente na madrugada, sempre na madrugada. Lá por volta das 4 ou 5 horas da manhã, meu coração disparava e eu ficava assim, desesperada, Eu não podia ficar contando para as pessoas, porque as pessoas iam achar que eu era louca, E achavam mesmo. E o que eu fazia? Eu saía correndo pro meio da rua, parece que se eu corresse, se eu tomasse aquele ar, eu melhorava. Creio eu que eu estou falando com muitas pessoas aqui nessa tarde, eu creio. Porque eu sei que não sou só eu que vivi isso, e sei que muitas pessoas estão vivendo isso, mas têm vergonha de se abrir, têm vergonha de falar sobre esse assunto. E eu saía para as ruas ali da minha vila, do meu bairro ali, correndo, que nem uma maluca. E muitas pessoas me viam ali e pensavam mesmo que eu era maluca, Mas aí eu tomava aquele ar assim, aí o coração acelerava mais, creio eu, aí que a adrenalina ia se equilibrando ali, aí eu voltava para casa melhor, aí eu ficava mais tranquilo. Só que aí eu passava mal o dia todo, eu ficava ruim, eu não sabia como lidar com aquilo, não podia contar para ninguém, porque senão as pessoas achavam que eu era maluca mesmo, eu já tinha o nome de maluca mesmo, e era muito ruim, era muito triste aquilo. Bom, mas aí foi se passando o tempo e
os problemas foram aumentando, porque a gente sabe que quando a gente tem um filho e volta a viver com a família, a gente sabe que não é fácil, né? Porque ali já tem uma família instalada, seus costumes instalados, mesmo que seja a nossa família, os nossos pais, mas não é fácil. A gente sabe que não é. Aí entra os conflitos, porque a gente quer educar o filho de um jeito e às vezes os pais querem educar o filho da gente da maneira que ele educou a gente. E aí entra os conflitos, né? Enfim, foram muitos conflitos, foram muitas situações adversas, muitos momentos difíceis que eu passei e os anos foram passando. Bom, e aí a minha vida seguiu, eu voltei para a escola, voltei a estudar, porque era um grande sonho que eu tinha, que foi interrompido quando eu engravidei. E aí terminei o ensino médio, fiz um curso de técnico em contabilidade e eu queria continuar a estudar, eu não queria parar por ali, né? Mas como estudar? Como continuar estudando depois numa cidade fora, que era Bauru, com um filho pequeno, né? Sem condições financeiras de sustentar uma situação desse nível, enfim. Os problemas foram sempre aumentando e eu doente, né, procurava sempre o pronto-socorro nas minhas crises, chegava lá, o médico falava que eu não tinha nada, ele me receitava calmante, o calmante não resolvia, enfim, era um transtorno. E eu fui ficando daquele jeito, fui vivendo daquele jeito, fui passando os meus anos daquele jeito. Aí depois, num determinado momento, eu encontrei uma pessoa, um moço, e aí a gente se relacionou, nós nos casamos, nós estamos juntos até hoje, quase 30 anos já. E aí a situação, uma parte da situação foi melhorando, se acalmou, né? Então eu já tinha ali uma casa, um lugar instável, tinha uma família, mas a síndrome do pânico continuava, né? E eu também não podia contar muito com meu marido, porque ele também não entendia, né? E eu continuei doente, continuei com a síndrome do pânico, naquela situação adversa, naquela situação que eu não sabia resolver, ia para o médico, fazia exame de coração, fazia exame de cabeça, fazia todo tipo de exame, não dava nada. Eu pensava, meu Deus, como assim, não dá nada? Eu não tenho nada, não tinha nada, não tinha problema do coração, não tinha problema de cabeça, não tinha nada. Só que eu vivia doente, eu vivia triste. Quando o dia ficava nublado assim, quem tem esse tipo de situação sabe do que eu estou falando. Eu era triste, eu pensava, meu Deus, mas que dia triste, mas não era o dia que era triste, era eu que era triste. Eu que estava sofrendo naquela situação. E eu pensava, mas né, quando isso vai ter um fim? Né? E ficava, né? E foi passando a vida, foi passando os anos. Aí depois eu voltei para a faculdade, meu marido me deu muito apoio, ele sempre me apoiou nesse sentido. Eu estudei, fiz faculdade, fiz letras, comecei a trabalhar, trabalho com educação, sou professor de língua portuguesa, mas a doença continuava ali, né? E o que isso tem a ver com Naaman, né? Eu fiquei falando isso para o Senhor, quando Ele me deu essa palavra, eu falei, o que isso tem a ver com Naaman, né? E o Senhor me falou, você tem muitas características que Naaman tinha, né? Então, qual a primeira característica? A desobediência, né? Naaman, creio eu, que ele não aceitou assim de cara ir lá falar com Eliseu, né? E depois também ele foi desobediente ali com Eliseu, porque ele não queria se banhar no rio de jeito nenhum. Então ele relutou, vai saber quanto tempo ele relutou até ele alcançar aquilo ali. E eu também era relutante, né? As pessoas falavam da palavra de Deus para mim, e eu recebi muitas pessoas falaram de Jesus para mim, né? Há muitos anos, desde menina. Só que eu ficava na minha, eu já tenho minha religião, eu já conheço Jesus, eu não preciso dessa modalidade de igreja, eu pensava. E falava mal de pastor, viu? Falava mal de pastor, falava que o pastor pegava o dinheiro dos fiéis, falava que o pastor fazia lavagem cerebral na cabeça dos fiéis. E o pastor? Mas isso foi no passado, viu, pastor? E aí eu tinha uma frase que era um jargão meu, né? Que eu me achava toda poderosa, eu achava que eu sabia de tudo, eu era dona da verdade, isso é verdade, viu, gente? Eu era, assim, aquele tipo de pessoa que, eu sei da verdade, ninguém mais sabe além de mim. Enfim, né? E Deus gosta desses mesmo, para dar uma quebrada neles.
E aí eu tinha um jargão assim, o pastor faz lavagem cerebral na cabeça dos crentes. Eu falava sempre isso aí. Gente do céu, quando eu descobri que isso é verdade, eu fiquei de boca aberta. Só que quem faz lavagem cerebral não é o pastor, porque o pastor não tem poder para isso. Quem faz a lavagem cerebral é Jesus Cristo, porque ele entra no nosso coração com a verdade, e aí ele fala aquela verdade que ela preenche a nossa alma, ela preenche o nosso ser. Eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa que eu não via sentido para a minha vida. E quando Jesus entrou na minha vida, ele fez uma lavagem cerebral em mim. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Porque ele me encheu da verdade. A partir daquele momento, eu comecei a ter alegria nos dias nublados, nos dias de sol, enfim. Minha vida mudou, minha vida foi transformada. Mas eu era desobediente, muito desobediente. Só que essa história é uma outra história que eu não vou contar agora, porque o foco não é esse. Mas eu era uma pessoa desobediente, eu não observava a palavra, eu não queria ir para aquele caminho, mesmo muitos falando, eu não queria. Mas tudo tem um tempo de Deus, né? Eu creio que o Senhor foi construindo a minha identidade através de todas essas histórias da minha vida, e eu cheguei até hoje aqui, eu louvo ao Senhor, né? Então eu era uma pessoa desobediente, assim como Naamã, que foi desobediente também, não querendo entrar ali nas águas do Jordão. Até que ele se rende, assim como eu me rendi ao Espírito Santo que tocou em mim, e aí a gente compreende todo o trabalhar de Deus na nossa vida. Outra coisa também, eu não tinha fé, né? Eu era uma pessoa incrédula, eu sei que eu era incrédula. Então, as pessoas falavam de Jesus para mim, eu ficava tentando, quantas e quantas pesquisas eu fiz para saber se era verdade que Deus abriu mesmo o Mar Vermelho, se Deus mesmo... Gente, eu era muito incrédulo, né? E a partir do momento que o Senhor trabalhou na minha vida, que Ele me curou, eu passei a crer totalmente nele. Outra coisa também, outra característica, gratidão. O Naamã, ele ficou muito grato, porque a fé dele aumentou após a cura dele. E ele ficou muito grato, ele voltou para o país dele, para Damasco, para a Síria, na cidade de Damasco, na Síria, ele voltou grato. Ele levou até um pouco de terra de Israel para erguer um altar para Deus lá na terra dele, porque eles têm muito essa coisa de terra, né? A terra é uma simbologia muito forte lá nos povos do Oriente Médio. E ele levou para ele, lá para a terra dele, para a Síria, uma porção de terra de Israel para ele cultuar o Senhor e ter contato ali com aquela terra santa, porque Israel é a terra santa, né? Bom, então a história de Naamã tem muito a ver com a minha história. Naamã foi curado, assim como eu também fui curado de um mal que não tinha cura, e não tem. O do Naamã não tinha cura, hoje tem. O meu mal também não tinha cura. Não sei se um dia vai ter, creio, espero em Deus que tenha, mas ainda não tem, né? E eu, em 2013, a minha mãe faleceu. Foi um ano muito difícil para mim. Ela teve Alzheimer, ela ficou numa situação assim. O Senhor não permitiu que ela ficasse na cama, ela andou até o último dia que ela ficou doente, e aí ela foi para o hospital, ficou uma semana ali acamada no hospital, e o Senhor a recolheu, ela já havia entregado a vida dela para Jesus, e glória a Deus pela vida dela. Mas foi muito difícil para mim, a morte dela, né? E aquele ano eu já era convertida, já me converti em 2009, e aquele ano era o ano de 2013. E aí minha mãe morreu, em junho de 2013. E aí eu fiquei assim bastante triste, e minha pressão começou a descompensar, eu fiquei com vários problemas de saúde, e eu fiquei muito mal. E eu comecei a perceber que, além dos problemas físicos, a minha depressão estava muito mais forte, minha síndrome do pânico. E eu comecei a ficar ruim, piorar. E quando chegou em 2014, assim, foi um ano cruel para mim, sabe? Eu fiquei muito mal. E foi o ano que a síndrome do pânico teve um processo mais longo na minha vida, que foi de junho de 2013 a junho de 2014, né? Então foi esse período aí que foi o período mais longo que eu tive crise. E quando chegou em 2000, eu orava muito, eu chorava, clamava muito ao Senhor, e eu ali doente,
e né, muito ruim, mal, passando mal e firme, sem falar para ninguém. Mas as pessoas olhavam para mim, sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu ficava assim com um aspecto de olheira, um aspecto de tristeza, um aspecto de sofrimento, emagrecia, né, chorava muito, mas assim, só comigo e com Deus. Ninguém ficava sabendo disso. Porque essa doença é uma doença cruel. E é uma doença que você tem muitos sintomas físicos. Só que a pessoa, você vai ao médico, você faz exames e não dá nada. E as pessoas que estão ao seu redor pensam, frescura, isso aí não tem nada, e fica aí inventando moda. E não é inventando moda. A gente tem realmente um problema mental, um problema na alma, uma tristeza muito grande. E naquele ano de 2014 eu, me joguei aos pés do Senhor, me quebrantei, chorei, clamei, Senhor, tem misericórdia de mim. Só que lá no fundo do meu coração, eu não acreditava na cura. Eu pensava, isso não vai acontecer comigo, né? Mas continuava clamando. Assim como Naamã não acreditava que aquelas águas fossem surtir efeito na sua lepra, eu também não acreditava que as minhas orações tinham poder de chegar ao trono do Senhor. Eu não acreditava nisso, eu achava que, sei lá, podia acontecer com qualquer um, menos comigo, mesmo já tendo acontecido. Eu já tinha passado por um processo de cura, de outras situações, mas aquela eu pensava, essa não tem cura, essa é incurável, né? Só que eu não sabia, né, naquele tempo, que eu estava aos pés do Deus do impossível, ao Deus que a Aline Barros canta, que é o Deus que faz o impossível, que cura todas as coisas, que faz o mar abrir, que faz a vida da gente ser transformada e ser restaurada. Eu não sabia naquele tempo que eu era nova convertida, ainda não tinha muito conhecimento, muita experiência com o Senhor. Bom, eu continuei orando, continuei clamando, continuei buscando, continuei aos pés do Senhor. Todas as noites eu me fechava no meu quarto e orava, e clamava, e chorava, e pedia, e continuava a minha vida, sofrendo, né, muito, mas clamando ao Senhor. Mas eu não imaginava que eu fosse receber a cura. Bom, num culto que teve à noite, né, nesse tempo, no mês de junho, nós viemos, eu vim ao culto, e o pastor Dorival, no final do culto, ele falou assim, gente, o Senhor tocou no meu coração de hoje fazer uma oração por cura, né? Então, todas as pessoas que se sentem enfermos, que se sentem aí com alguma dor, com algum incômodo, venham à frente, que o Senhor vai liberar a cura. E eu, fui. Confesso a vocês que fui, por ir. Não com aquela esperança, hoje eu vou sair curada daqui. Eu fui porque eu falei, é uma oportunidade que eu tenho. Mas não fui com esperança, eu fui por ir, né? Aí fui, o pastor fez a oração, e eu me derramei ao Senhor, clamei, chorei, pedi, mas não estava muito confiante que ia acontecer nada. Foi, para mim era mais um dia de culto, mais um dia de oração, e tudo bem. Bom, e naquela noite o meu filho tinha me convidado para ir na casa dele, jantar. E eu, ultimamente, nesses dias que eu estava doente, com crise, eu estava tendo medo de sair de casa. E eu fiquei meio pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E se eu passar mal lá, né? Mas aí eu resolvi aceitar o convite e fui. Aí fui, fiquei lá, jantei, conversei com o pessoal, rimos bastante e tudo. Voltei para casa tranquila, e no outro dia tudo bem. Enfim, os sintomas do meu corpo, eles continuaram até agosto. Porque sintomas físicos são sintomas físicos, né? Os sintomas perduraram até o mês de agosto, eu me lembro. Mas a partir daquele dia, eu não tinha mais medo, eu não tinha mais tristeza. Eu estava liberta, eu estava curada, mas eu ainda não tinha, dado conta ainda daquilo. Não tinha me dado conta ainda daquele milagre que tinha acontecido na minha vida. E aí, os dias foram passando, e eu fui me sentindo bem, me sentindo cada vez melhor. Os sintomas começaram a diminuir, mas eles ainda continuaram até agosto, até o comecinho de agosto. Mas eles diminuíram. Aí, quando foi lá pro meio de julho, eu parei um dia e fiquei pensando, falei, nossa, que estranho.
eu não tenho mais medo, eu não tenho mais tristeza. Nossa, será que eu fui curada naquele dia? Ah, já tratei de dar meu testemunho, né? Aí num domingo próximo aí desse dia, eu já fui lá e já dei meu testemunho. Falei, eu fui curada de síndrome do pânico, né? Mas a gente sabe que nós somos pessoas falhas, né? E aí você sempre fica com aquela, será que não vai voltar? Será que eu falei certo? Será que eu falei errado? Gente, isso aconteceu em 2014. Nunca mais essa maldita doença me atormentou. Glória a Deus. E como Naamã, eu sou grata ao Senhor todos os dias da minha vida. Porque quem tem isso sabe que síndrome do pânico não tem cura através do homem. É remédio, é remédio. Ah, e tem outra, eu era uma pessoa rebelde. Eu sofri 25 anos de síndrome do pânico e eu não tomei remédio. Eu não gostava de remédio. Então, calmante, às vezes eu tomava para dormir porque eu não conseguia dormir. Mas eu não quis tomar antidepressivo, eu fiquei sofrendo os sintomas da doença, mas eu optei por não tomar remédio. Foi uma opção minha. Eu não quis tomar. Eu pensei, se com o remédio eu fico com os mesmos sintomas que a gente sabe que tem remédio que dá sintomas até piores do que a síndrome do pânico, eu falei, então não vou tomar. Então eu decidi, lá no começo, eu decidi não tomar, porque eu tomei vários e não foram legais para mim. Então eu tomei a minha decisão de não tomar esses remédios, não tomei e, quando chegou no ano de 2014, o Senhor me libertou desse mal. Então, assim como Naamã, eu também resisti. Eu resisti também, porque eu não imaginava que o Senhor pudesse me curar desse mal. E Ele me curou. E eu glorifico ao Senhor e sou grata a Ele. Tá? Então, sempre que eu posso, eu falo para as pessoas que estão ao meu redor. Sempre estou falando, sempre estou testemunhando, porque há esperança. Há esperança. O Senhor é o Deus do impossível. Ele pode curar a sua depressão, Ele pode curar sua síndrome do pânico, seu câncer, qualquer coisa que você tiver. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da vida. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, como cantou aqui a nossa querida Aline Barros. Ele é o Deus do impossível. Para Ele não há impossível. Até depois de morto Ele pode trazer um cadáver à vida. Ele pode, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então eu sou grata a esse Deus Todo-Poderoso que me libertou desse problema tão cruel que me consumiu por 25 anos. Eu sofri muito durante todos esses anos. Mas, para a honra e glória do meu Deus, eu estou liberta desde 2014. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Bom, então isso é o que eu queria falar com vocês. Eu quero falar para vocês não desistirem. Tá? Teve uma pessoa que falou aqui, eu tenho anotado as pregações, só que agora eu não me lembro assim quem falou o quê, mas eu tenho anotado lá em casa no caderno. Mas teve uma pessoa que veio pregar aqui e ela falou a respeito de você não desistir, você sempre insistir. Então sempre insistam na oração, não desista. A oração é simples, assim como se banhar no rio lá do Rio Jordão, de Rio de Israel, era uma coisa simples. O Naamã ficou indignado, que era algo muito simples. A oração também é algo muito simples. E o Senhor, Ele quer que nós nos coloquemos aos pés dele e clamamos. Ele vai nos socorrer, Ele nos socorre. Então não desistam, insistam, orem, busquem. Um dia o Senhor vai te ouvir, porque tem um processo. Todos esses 25 anos da minha vida aí, foi um processo para eu chegar até aqui. Porque o Senhor queria trabalhar na minha vida muitos conceitos que também Naamã tinha. Muitos. Então, gente, não desistam. Orem. A oração é uma coisa simples. É só você ajoelhar ali no seu quarto. Se você não pode ajoelhar, fique sentado, fique de pé. Não importa a posição, o que importa é você estar em conexão com o nosso Deus. Não desista. Ele tem cura para você, Ele tem milagres para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo essa live e todos aqueles que ainda virão a assistir. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nessa tarde, Senhor, porque o Senhor é glorioso, o Senhor é misericordioso. Assim como o Senhor fez com Naamã, o Senhor curou ele de algo impossível, o Senhor fez comigo também, Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos ouvindo, Senhor, essa palavra. Pai,
Alcança, Senhor, as pessoas que estão sofrendo dessa doença, Senhor. Alcança também aquelas que estão sofrendo de qualquer mal, Senhor, que possa estar afetando a vida delas nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Nós sabemos que o Senhor alcança, Senhor, o ferido, o Senhor alcança, Senhor Deus, o combalido, o Senhor alcança aqueles que estão, Senhor Deus, desanimados, que estão sofrendo, que estão tentando desistir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a palavra que eu venho falar hoje nessa tarde é que vocês não desistam, porque o Senhor está conosco, o Senhor segura nas nossas mãos, o Senhor, Ele nos ama e Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar nessa tarde. Aleluia. Senhor, segura na mão dessas pessoas, Senhor. Toca na vida delas, Pai. Cura elas, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada vida, Senhor, que está nessa tarde, Senhor, nos ouvindo e precisando de um milagre, Senhor. Pai, segura na mão deles, Pai. Pai, toca, Senhor, cura, Senhor, liberta, transforma, Senhor, essas vidas que estão clamando, Senhor, que estão chorando, que estão necessitados, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus do impossível. Assim como o Senhor fez com Naamã, Senhor, faz com todas as pessoas que buscam a Ti também, Senhor, nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Pai, eu quero dizer nessa tarde, Senhor, eu Te amo, Senhor, eu Te amo, Jesus, eu Te amo, Espírito Santo, glórias Te dou, Senhor. Amém. Amém? Que essa palavra possa ter ido de encontro ao coração de vocês, e que vocês possam estar confortados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.